queridos alunos do 7º ano. Vamos recomeçar essas atividades essa semana, conversando sobre, retomando os números negativos que nós vimos lá no início do ano, né? Nós vamos retomar esse conteúdo, que eu acho importante que a gente faça uma revisão rápida. Por quê? Porque agora a gente começa a estruturar uma outra parte da matemática do 7º ano. Nós já conversamos sobre geometria, conversamos sobre estatística e agora nós vamos entrar na parte dos números e álgebra. E eu preciso que vocês se lembrem do que a gente viu lá no início do ano. Peço que vocês retomem lá os cadernos de vocês, né? As nossas atividades, as nossas folhas de atividades, né? Do CAN também, que nós fizemos sobre números negativos, né? Então a gente ampliou nosso conceito de números inteiros, né? Números naturais, que até então a gente tinha visto, a gente começou a ver os números inteiros, negativos e positivos, né? E posteriormente agora a gente entra nos racionais, né? Então sempre com aquela ideia da reta numérica, né? Onde a gente tem o zero e tem à direita os números positivos e à esquerda os números negativos. Bom, aí vocês vão ver aquela parte da história dos números negativos, o porquê que eles surgiram, a gente já conversou sobre isso. Gostaria que vocês pesquisassem. Se puder, me mandem por e-mail alguns comentários, né, sobre o que se lembram da parte da história do surgimento dos números negativos, né, e vão enriquecer o portfólio de vocês, tá? Ou o caderno de vocês. Bom, eu trouxe duas expressões numéricas nessa parte do material de apoio e que eu quero, então, fazer ela com vocês, né? E depois ainda tem o Pensando e Respondendo lá no blog da escola, né? Que vocês vão me enviar por e-mail, tá? É importante que vocês relembrem bem e fixem bem essa ideia, né? Da reta numérica, do conjunto dos números inteiros, né? E em seguida depois a gente possa passar para os racionais e, né, organizar o nosso pensamento matemático. Então, assim, ó, vou ver com vocês agora as duas expressões numéricas que eu deixei como exemplo, tá? E mais lá um desafio para vocês aí para a semana, tá? Então, a gente vai dar uma olhadinha nessas expressões. Bom, vocês vão ver lá que eu deixei duas expressões numéricas. A primeira é a nossa letra A, uma expressão numérica, assim, bem simples, mas que eu quero o quê? Que a gente retome aquela ideia de, primeiro, resolver os parênteses, depois colchetes e depois chaves. Bom, parênteses, colchetes, chaves. Tá. E os sinais? Bom, os sinais nós vamos usar a regra de sinais que a gente já conhece. Por quê? Porque eu não vou explicar novamente como a gente chegou na regra de sinais. A gente estruturou todo o nosso conhecimento naquelas semanas, 2, 3 semanas que a gente que foi nos proporcionado estarem juntos, né? Então, não vou retomar toda a estrutura até chegar à regra de sinais com vocês, tá? Então, nós já vamos partir da premissa que vocês já estudaram a regra de sinais e estão reconhecendo como é estruturada a regra de sinais na reta numérica e nas operações, tá? Então, vamos começar, tá? Assim, primeiro, então, resolvendo o parênteses, né? 25 menos 19 é 6, 6 positivo, então eu posso omitir o sinal positivo, porque na notação matemática não é necessário que eu utilize, né, a notação de positivo para o número, né? Bom, 2 menos colchetes, 13, né? Mais. Bom, vamos resolver esse parênteses. Menos 4 menos 8, sinais iguais. Na soma, somo e permanece o sinal. E conserva o sinal. Por quê? Né? Porque a gente já viu isso, já está estruturado na cabeça de vocês lá na reta numérica, né?
Menos 4, menos 8, eu vou parar lá no menos 12, tá? Eu só peço que vocês deem uma olhadinha nessa estrutura das regras, tá? Bom, menos é um sinal associativo na frente do parênteses, sempre indica uma multiplicação. Menos com mais, menos. Então, menos 6, tá? Também não vamos aqui retomar toda a estrutura de sinais, né? Bom, associação de multiplicação aqui, mais com menos dá menos. Menos 6, menos, né? 2, menos. Bom, resolvo agora o meu colchete. 13 menos 12 é 1. Né? Eu sempre repito a anotação de colchetes e parênteses, por quê? Porque eu posso ter um sinal aqui que ele vai trocar o sinal, né, da minha operação. E aí a gente pode acabar errando. Menos com mais é uma multiplicação aqui, uma associação de multiplicação. Menos com mais, menos. Então, menos 6, menos. 2 menos 1 é 1, né? Bom, menos com mais, sinal associação, menos, tá? Aqui, sinais iguais, né? Somo e conservo o sinal. Porque na reta, se eu andar menos 6, menos 1, eu vou parar lá no menos 7. Ok? Tá? Bom, vamos passar para o segundo exemplo que eu trouxe para vocês. Bom, o segundo exemplo que eu trouxe para vocês, então. Vejamos aqui. Vou até mudar aqui a cor para a gente melhorar um pouquinho. Então, 38 menos. A primeira operação que eu vou realizar é eliminar os parênteses. Então, 38 menos 20 menos 22 menos 5 mais 3, 8. Mais 7 menos 4, menos 7 menos 4, 3, mais 1, 4. Esse aqui ficou bem simples, né? Não posso botar esse numa prova. Menos, né? Vou eliminar, então, agora esse parênteses. Aquela associação de multiplicação. Menos com mais dá menos. Então, 22 menos 8, tá? Mais com mais 4. 38 menos 20 menos. Bom, vou resolver essa situação aqui. 22 menos 8, 14, mais 4, 18. Colchetes. Menos com mais, né? Quando não há o sinal, como eu falei para vocês, a anotação, associação de uma multiplicação. Menos com mais dá menos. 20 menos 18. 38 menos 20 menos 18, 2. Bom, menos com mais, menos 36. Foi muito difícil, né? Isso aí foi bem fácil, que eu falei para vocês. Não posso colocar numa prova. Bom, a última que nós vamos realizar é a nossa tabela. Nós vamos fazer uma tabelinha aqui, né? Fazer uma tabelinha com vocês, tá? Eu gostaria que vocês até completassem essa tabela em casa. Eu acho que eu vou fazer mais uma aqui com vocês e depois para ver as regrinhas de sinal, tá ok? Vamos dar uma olhadinha então agora aqui com o azul, né? Então, aqui eu tenho os valores de x
e os valores de y, né? Então, na verdade, eu vou substituir os valores de y e de x para que eu faça várias operações e leve em consideração a regra de sinais, tá? Então, aqui eu tenho x mais y, né? Então, x é menos 15 mais y, que vale 5, né? Aqui, eu tenho x menos y, né? Eu acho que eu teria que escrever um pouquinho menor aqui para conseguir colocar o resultado. Deixa eu fazer aqui com vocês. Deixa eu apagar aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui. Aqui daí eu não tenho que escrever tão miudinho, né? Acho que assim tá bom, né? Acho que assim tá bom. Eu não preciso escrever tão menor, tá? Então, x mais y, né? Menos 15, né? Mais, quanto é que vale meu y? Mais 5, né? Bom, menos 15 mais 5, né? Sinais contrários, eu subtraio e fica o sinal do maior. Então, menos 10, né? Porque vocês sempre estruturam o pensamento de vocês lá na reta. Eu vou menos 15 para a esquerda e volto 5, eu vou parar no menos 10, né? Bom, x menos y, então, menos 15 menos mais 5, né? Bom, menos 15 menos 5. Menos 15 menos 5, eu vou parar lá nos sinais iguais, eu somo e conservo o sinal. Eu vou até colocar aqui para vocês uma coisa aqui. Menos 5. Eu não preciso usar o sinal de positivo. Então, menos 15 menos 5, menos 20. Tá? Bom, multiplicação. Então, vamos lá. Menos 15 vezes mais 5. Sinais diferentes, né? Na multiplicação, quer dizer, menos com mais dá menos, né? 5 vezes 15, 5 vezes 5, 25, vai 2, 5 vezes 1, 75, tá? E na divisão, gente, menos 15 divididos por mais 5, né? Menos com mais na divisão dá menos, menos 3, tá? Vamos seguir lá? Mais, agora eu vou ter que utilizar duas linhas, né? Então, vou colocar aqui, mais 24, mais menos 4, né? Bom, eu vou ficar com mais 24, mais com menos, no parênteses, vocês vejam que eu altero o sinal do parênteses na associação aqui. Menos 4. 24 menos 4, 20. Tá ok? E aqui? 24, vou omitir o sinal de positivo, tá? Menos, na notação matemática, menos 4. Bom, 24 menos com menos, uma associação multiplicativa aqui dá mais. Altera o sinal, o parênteses sempre altera o sinal. 24 mais 4 é 28, tá? Bom, e aqui, gente? Aqui, né, é uma multiplicação. Mais 24 vezes menos 4. Bom, na multiplicação mais com menos, eu sei que vai dar um número negativo, né? 4, 96. E na divisão, mais 24 divididos por menos 4. Também na divisão, mais com menos, menos. 24 divididos por 4, 6.
Vamos ver aqui, então. Menos 12, né, x, mais y, mais menos 4. Né? Menos 12, mais com menos, aqui, menos. Sempre o sinal na frente do parênteses, ele altera o sinal do parênteses. Por quê? Porque é uma associação de multiplicação. Né? E na multiplicação, a gente já viu na estrutura da regra, até chegar até a regra, tá? Então, mais com menos, ele altera o sinal do parênteses, menos 4, tá? E aí, menos 12 e menos 4, soma e conserva o sinal. Tá ok? Vamos ver aqui, então. Menos 12 menos y, menos 4, né? Menos 12. Gente, menos e menos altera o sinal. Positivo, tá? Soma em sinais diferentes, né? Subtrai-se e conserva o sinal do maior. Por quê? Porque eu ando menos 12 na reta para lá e volto mais 4. Então, olha só, ando menos 12, volto mais 4, eu vou parar no menos 8. A estrutura da regra diz sinais contrários, subtrai e fica o sinal do maior. Por quê? Por causa da nossa ideia de reta numérica. X vezes y. Então, menos 12 vezes menos 4, tá? Até vou continuar usando aquela notação de parênteses que eu estava usando, né? Para não confundir vocês. Menos 12 vezes menos 4, tá? Então, menos com menos, regra de sinal, positivo, né? 48, tá? E aqui, menos 12 divididos por menos 4, né? Menos com menos, mais. 12 divididos por 4, 3, né? E agora, vamos para a nossa última. Menos 1 e 0. Então, menos 1 mais 0, né? É menos 1, porque o 0 é o elemento neutro da soma. Menos 1 menos 0. Não preciso nem colocar parênteses, porque o 0, ele é o centro da nossa reta, né? Ele é o elemento neutro da subtração também. Elemento neutro porque menos 1, qualquer número, menos ou mais 0, é igual a ele mesmo. Na multiplicação, o 0 é elemento neutro? Não, né? Menos 1 vezes 0 é 0, tá? Bom, e na divisão? Na divisão agora, eu vou perguntar uma coisa para vocês. Menos 1 divididos por 0, ó. A divisão por 0? Não, né? Então, assim, não temos divisão por 0, tá? O 0, ele é um elemento que ele não opera como quociente de uma divisão, tá? Não existe divisão por 0, tá ok? Vamos retomar então, tá? Então, meus queridos alunos, gostaria de deixar para vocês então essa breve revisão, tá? Façam o desafio, entrem lá no blog e aí, a partir da próxima aula agora, então, vocês precisam estar com essas ideias, então, da reta numérica, números negativos, bem estruturada, para que a gente siga, então, o nosso conteúdo até o final do ano que já está aí, está chegando, esse ano meio estranho, atípico, mas nós vamos vencer juntos, tá? Beijão para vocês, fiquem com Deus.